pela segunda vez, volta a Minas Gerais. Ele esteve aqui na semana passada, está voltando hoje, né? Está em Betim, lá na fábrica da Fiat, onde ele está visitando, né, a expansão daquela fábrica, que hoje tem várias outras marcas junto com ela, né? Então, uma expansão maravilhosa. Me lembro quando a Fiat foi inaugurada em Belo Horizonte, aqui em Betim, em 1976. O presidente era o Geisel, né? Ele veio aqui e experimentou aquele carrinho pequeno da Fiat, que foi o primeiro carro que foi fabricado aqui em Belo Horizonte, né? Quando a Fiat ainda tinha como sócia o governo do estado, né? E isso foi até o governo Tancredo Neves. Nós tínhamos que fazer, colocar capital na Fiat, né? O governo tinha que pedir dinheiro emprestado para colocar capital na Fiat para manter os seus 51%. Até o dia que falou assim, não queremos mais ser sócio, né? E a Fiat dava prejuízo. De repente, a Fiat passou a dar lucro depois que o governo do estado saiu da Fiat. Até então, dava prejuízo e o governo tinha que pôr dinheiro para manter os seus 51%. E hoje é uma fábrica consolidada. E o presidente Lula está lá visitando. À tarde, ele vai lá na Gerdau, lá em Ouro Branco. E lá foi onde começou a Açominas, né? Que foi um projeto do governo de Minas, né? Para nós termos ali, naquele local, uma grande siderúrgica que foi o sonho dos inconfidentes, né? E hoje a Gerdau está gastando 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de reais nas obras de ampliação, na fabricação de aço. Isso é muito importante, né? Mais uma indústria de Minas que se destaca. E o presidente está lá para inaugurar, logo mais à tarde, esta expansão da Gerdau, que é a antiga Açominas, né? Que foi um sonho dos mineiros, dos inconfidentes. Olha, na semana passada, a nossa produção recebeu uma denúncia sobre a rua Saulo de Tarso Goulart, em Venda Nova, que está preocupando as pessoas que precisam transitar pelo local. Diariamente, a queixa é sobre o lixo e a falta de iluminação. Repórter Erlane Grace esteve lá para conversar com o morador que enviou a demanda. Vamos conferir, Grace? Ei, Acir, ei, telespectador que nos acompanha no Agora é com Acir Antão. Nós estamos em Venda Nova, uma das 9 regionais de Belo Horizonte. E, apesar desse nome jovial, a região vai completar 314 anos, mais velha que a própria capital. Mas, apesar dos seus mais de 40 bairros, a região, abre aspas, não tem a mesma visibilidade que outros locais de BH. Fecha aspas. Está ao meu lado o Maicon Brugnara, que mencionou essas aspas representando a população. Maicon, muito obrigada pela sua denúncia. Conta pra gente a situação desta rua. Obrigado, bom dia, um prazer em falar com vocês. O nosso maior medo, meu e da população, é que essa rua vire um depósito irregular de lixo, né? Assim como os outros diversos pontos aqui em Venda Nova, que estão virando um pequeno bota-fora. É uma rua de importante acesso à Avenida Vilarinho, da Avenida Vilarinho para Padre Pedro Pinto e da Rua Padre Pedro Pinto para a Avenida Vilarinho. Como é uma rua, né, de pouca movimentação, gera uma insegurança para as demais outras pessoas. Por exemplo, a gente não tem muita movimentação nessa rua. Então, caso alguma mulher, alguma pessoa vulnerável venha passar aqui, ela pode ser surpreendida com alguém mal intencionado. Reforço também que a falta de sistema de segurança aqui, como por exemplo Olho Vivo, né, faz com que essa rua ela fique mais insegura ainda. Certo, Maicon, muito obrigada pela sua participação, reforçando aqui. A rua ela fica entre as duas principais vias, que é a Padre Pedro Pinto e a Avenida Vilarinho, que fazem aí a transição bairro-centro. E lembrando também que são mais de 240 mil moradores esperando uma solução. Acir, aqui o povo fala na TV Horizonte, mas o povo também quer te ouvir. Agora é com você. Pois é, outro dia eu disse aqui que desde a administração do prefeito Alexandre Calil, né, ele praticamente acabou com as regionais da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Isso trouxe uma série de problemas para a cidade, porque
Uma regional, por exemplo, em Venda Nova, uma regional no Barreiro, foram as primeiras regionais que nós tivemos, regional Venda Nova e Barreiro, né? Hoje, a Venda Nova é uma cidade que tem um PIB maior do que o PIB de Belo Horizonte hoje. O Barreiro também tem um PIB maior do que Belo Horizonte, né? São regiões muito prósperas e que ajudam a economia da cidade. Então, a gente tinha que ter lá uma subprefeitura, né, realmente funcionando, né? Então, por isso que nós temos esses problemas que poderiam ser olhados, né, já por uma subprefeitura, pelos fiscais da região, né? Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o motivo para o lixo na rua é o resto dos resíduos deixados pela presença de pessoas que fazem triagem de material reciclado. Ainda segundo a Prefeitura, a limpeza no local é feita 3 vezes por semana. Sobre a iluminação, a Prefeitura alega que está apurando e acrescenta que a rua foi aberta recentemente e que não há moradores no local. Mas o problema de não haver moradores no local não é, por exemplo, vamos dizer assim, a justificativa para não ter iluminação pública. Até porque um pedaço de rua, que quase que é um beco, né, e precisa de iluminação. Vou lembrar aqui do prefeito Ademir Lucas. Contagem tinha, durante muito tempo, os becos do Eldorado, porque o Eldorado foram, assim, grandes quarteirões. Então, para facilitar os moradores, criou-se os becos. E os becos eram escuros. Eu lembro que o Ademir, a primeira providência que ele tomou foi mandar iluminar os becos do Eldorado todo, naquela época, né? Justamente por causa de assalto, de pessoas que usavam os becos para fazer necessidades fisiológicas, o que pode acontecer com essa rua, né? Se não colocar iluminação pública rapidamente nessa rua, infelizmente, né? Se isso não acontecer, nós vamos ter esse problema. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias. Vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Nos últimos 10 anos, os reajustes salariais concedidos aos servidores da Segurança Pública de Minas Gerais ficaram abaixo da inflação. Resultado, uma perda real de poder aquisitivo de mais de 25%. Quem vai conversar conosco sobre esse tema é o coronel Ailton Cirilo, especialista em segurança pública e presidente da Associação dos Oficiais de Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Boa tarde, coronel Ailton, prazer recebê-lo aqui, né? Como essa defasagem salarial tem afetado o dia a dia dos policiais, dos bombeiros, né? Naturalmente, né? Tem havido evasão? Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde a Cirantão, obrigado por esse espaço, para que a gente possa falar um pouquinho mais e a sociedade ter conhecimento do nosso sacrifício que a gente tem feito há muitos anos e completa esse ano 250 anos a Polícia Militar, a nossa gloriosa Polícia Militar. É um marco histórico, né, 250 anos, é a primeira polícia ser instalada no nosso estado brasileiro, que é a Polícia Militar de Minas Gerais. Foi lá em Mariana? Exatamente. Companhia de Cavalo? Exatamente. Está lá o marco, lá eu estive lá, na inauguração desse marco. A nossa origem é da cavalaria, né? Por isso que nós temos um carinho muito grande com o RCAT, que está ali na Rua Platina, ali, o Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes. Mas falando um pouquinho da nossa realidade, se a gente pegar um marco temporal de 2015 até 2025, nós estamos com a perda do poder de compra do nosso salário aproximadamente acima de 40%. Então, se naquele tempo a gente tinha 10, hoje nós temos 6. Então, o nosso militar hoje, ele está sofrendo muito com as questões de endividamento, né? A gente fala até em super endividamento, porque um militar hoje, falar de salário base, R$4.000 líquido, é muito Esse pouco. É do soldado. Soldado, que a gente sempre fala da base, né? Que é o contingente maior que nós temos. E esse militar com R$4.000, ele não consegue pagar um aluguel, sustentar uma família, né, ter filhos para criar. E morar, né? E morar. E como é que fica a questão da moradia? Então é insuficiente, não que ganhe pouco, que ganhe muito,
mas a gente briga sempre por um salário digno, para que o militar ele possa sair de casa com tranquilidade, defender com o próprio sacrifício da própria vida a sociedade. E assim nós temos feito há mais de 250 anos. E nós não podemos esmorecer sempre que um governo, e a gente tem assistido a algumas ações governamentais que tentam desmontar a polícia militar. E nesse caso específico, que hoje nós estamos atravessando com o governo Zema, que é um governo que tem uma ideologia neoliberal, quer dizer, que é cada vez o Estado mínimo. O Estado mínimo na segurança, o Estado mínimo na educação, nas estradas. A gente vê a todo momento aí questão de pedágio, implantação de pedágio. Hoje, grande parte da malha já rodoviária do nosso estado era já praticamente pedagiada. E como é que fica o investimento na segurança, investimento na educação, na saúde? E aqui eu estou para falar exatamente da segurança pública. Nós estamos com um estado assim, de desmotivação, tanto do militar que está na base, quanto do militar intermediário, quanto também os oficiais que fazem essa gestão. Nós não queremos nenhum super salário, nós queremos ter um salário digno, que a gente possa ter dignidade de constituir uma família e também de dar dignidade para essa família. E quando a gente pega diversos exemplos que militares que tombaram no exercício da sua profissão, a gente não sabe o valor de uma vida perdida. Só quando você perde essa vida que você vai dar valor. Coronel Ailton, eu acompanho muito, eu sempre acompanhei a situação das forças de segurança em Minas Gerais. E lembro muito bem que ser soldado da Polícia Militar antigamente era talvez a última coisa que o sujeito procurava na vida, né? Você não estudou para ser polícia, não tinha isso. E lembro muito bem que a Polícia Militar, ela passou a ter uma valorização a partir do governo Magalhães Pinto. Sim. Né? Não esqueço disso, quer dizer, eu acompanhei tudo isso, né? Até porque a Polícia Militar estava muito preparada para o movimento de 64, Sim, aquelas coisas todas e etc. Tal. E aí surgiu sempre uma ideia de que a polícia tinha que ser. Mas hoje qual é o contingente da Polícia Militar hoje em Minas Gerais? Só pegando um gancho na fala do senhor, nós tivemos momentos muito importantes na história da nossa Polícia Militar. E a partir do ano de 2000, nós começamos a trabalhar com um slogan chamado Polícia de Resultado. Né? Só vai lembrar muito bem do Coronel Severo, né, que teve à frente do policiamento da capital, chefe do Estado-Maior. E eu sou dessa geração, né, da década de 80 e 90, chegamos em 2000, já com essa questão da Polícia de Resultado, onde a Polícia Militar ela saiu do aquartelamento, por si só, e veio para fazer o policiamento comunitário. E a partir de 2000 tem um planejamento estratégico, hoje a PM ela trabalha com um olhar de futuro, um olhar de visionário no sentido de proteger cada vez mais a nossa população mineira. E assim tem sido feito, tanto aqui na capital quanto no interior. E é bom salientar essas questões, porque muitas pessoas não conhecem da história da Polícia Militar. Né? À medida que ela foi se aperfeiçoando, se moldando aos novos tempos, criando capacitação para os nossos policiais. Então, de 2 em 2 anos, o militar é recolhido da rua, levado para o quartel e ali ele sofre uma nova investidura de capacitação e treinamento para que ele possa voltar, né, a defender a sociedade com esmero e dedicação. Pois é, hoje o contingente da polícia hoje está em quanto? Hoje nós estamos em torno de 36 mil. Chegou a ser 45 mil. Chegamos quase perto de 50 mil. É bom salientar que nós temos outros organismos também que formam esse tecido da segurança pública. Hoje nós temos a Polícia Penal, que até então a PM também fazia as guardas penitenciárias. A PM e o pessoal da Polícia Civil Exatamente. fazia as guardas de preso, né? Exatamente. Hoje tem o advento também das guardas municipais, que muito ajuda a questão da segurança pública. E hoje nós temos 2 palavrinhas também que o nosso comando está investindo bastante. É tecnologia e inteligência. Qualquer parte do mundo, que o senhor for visitar, o senhor nem sempre vai ver o policial presente na rua, mas ali tem câmera, tem reconhecimento facial, tem inteligência que está ali no meio da população andando de forma velada. Então, hoje, o grande investimento do nosso comando hoje é investir em tecnologia e inteligência, que eu acho que também dá muito resultado. Eu tive um amigo, o Coronel Jurandir, e... Esse é das antigas, hein? Nós, então, conversávamos muito sobre a Polícia Militar, e ele... eu conversei com ele a respeito
de um momento muito interessante, muito crítico, né, da segurança pública em Belo Horizonte, principalmente quando houve a greve dos peões, sim, né, sim. lá no governo Francelino Pereira. Década de 70, eu acho. Década de 70, no governo Francelino Pereira. E aí o coronel Jornaldinho falou assim, irmão, naqueles dias nós estávamos completamente despreparados para enfrentar uma manifestação daquela, porque nós vivíamos um período de governo militar e que tudo era proibido, então praticamente a polícia não se preparava, porque não tinha manifestação. E foi a grande primeira manifestação que nós tivemos com a morte de um operário lá na Avenida Olegário Maciel, né? E a partir daí, nós tivemos um movimento da Polícia Militar também em 1997, me parece, sim, né? E que eu acho que por inabilidade do governador da época, que foi o Eduardo Azeredo, que eu falava com o Eduardo assim, Eduardo, era muito mais fácil você conversar com alguns repórteres e pedir para fazer uma pergunta. Governador, os policiais civis, os delegados ganharam, né, uma possibilidade de 15% de aumento, mas como tem uma certa reciprocidade com os militares, o senhor vai ter que dar esse aumento também para a oficialidade da Polícia Militar. O senhor vai dar, ele falou assim, não, por enquanto não resolver o problema dos cabos, dos sargentos, dos soldados, eu não vou dar aumento para ninguém. Primeiro eu vou resolver o problema da base. Sim. Se ele respondesse isso, uma resposta estava resolvida. Mas ele foi atender na época o coronel Antônio Carlos, que era o comandante, não, pode dar, o governador pode dar o aumento, que nós seguramos a tropa não foi segura, né? Sim, aí teve aquele problema todo que nós tivemos, e a Polícia Militar, depois daquela época, praticamente hoje é um problema falar que a Polícia Militar está reivindicando, né, irmão? Sim. É bom salientar esses eventos que nós aprendemos e ficamos também bem amadurecidos com as questões acontecidas no passado. O senhor citou alguns eventos aí, questão do greve lá dos peões, mas nós tivemos os pirueiros aqui também, que cercaram a Praça 7, ficaram 15 dias sitiados. Coronel Severo, E só para conhecimento do senhor, quem fez aquela ocorrência foi eu. Mas aí a Polícia Militar já estava preparada para isso. Já estava preparada, mas mesmo assim foi exercida ali a habilidade ao extremo. É verdade. A Coronel Luciene, que era Relações Públicas da Polícia Militar, o Coronel Severo, que era, se me fala, o CPC. Era o comandante do policiamento da capital. Então é o seguinte, eu era o comandante do Hipercentro. Então, aquela ocorrência toda foi comigo. Eu comecei às 5 da tarde e terminei às 5 da tarde do outro dia. 82 conduzidos. E apenas 3 de Belo Horizonte. O resto tudo era de fora. Era Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Olha que interessante. Então, eu, sim, sou uma testemunha viva dessas questões que mais espinhosa pela corporação passou. E a gente está, nesse sentido aqui, buscando essa reivindicação com muito respeito. Só para encerrar nossa conversa. Os entendimentos já foram mantidos com o governador? Como é que é? Vai sair aumento? Nós estamos protocolando hoje na cidade administrativa, em caráter de urgência, solicitando ao governo que está ali, né, um espaço de diálogo com as entidades representativas, junto com os parlamentares, que a gente possa criar um ambiente de buscar uma construção, algo que seja palpável tanto para o Estado quanto também para os servidores da segurança pública. Agradeço a sua presença aqui, Coronel Ailton, né? E espero que o governador, né, abra um diálogo com as forças de segurança de Minas Gerais, não só com as forças de segurança, que aí tem também, se vai dar alguma coisa para as forças de segurança, tem que dar alguma coisa também para a educação, que também reclama muito, e todo mundo, né? A verdade é difícil. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. O policial bem pago é sinônimo de Estado seguro para se viver. Então vamos investir bem na segurança pública, teremos um Estado cada vez mais seguro, mais pujante, mais crescente e a comunidade possa ficar bem mais tranquila, bem mais sossegada, porque 24 horas estaremos na rua aí, 7 dias por semana. É isso aí. Um abraço para o senhor. Um abraço. Um prazer. Olha, se você perdeu algum detalhe do programa de hoje, pode conferir a programação completa na rede social TV Horizonte Oficial. Agora você fica com Rede Notícia. E um dos destaques de hoje é a visita do presidente Lula a uma fábrica em Betim e mais estudo de desvenda o DNA do queijo da região do Cerro. Daqui a pouco, até já!